palavra de hoje assim, Deus falou muito comigo ontem à noite. Estava em casa e Deus começou a falar comigo em algumas coisas que eu estarei falando daqui a pouco. Eu quero compartilhar com vocês, para quem gosta de acompanhar na Bíblia, Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Dá um tempo para o pessoal achar Isaías 43, versículo 1 e versículo 2, versículos 1 e 2. Na minha Bíblia fala o seguinte: Isaías 43, 1, 2. Esse é um dos versículos que eu gosto muito na Bíblia, fala muito comigo. Mas ontem, de uma maneira muito forte, falou mais ainda. Diz o seguinte: mas agora, assim diz o Senhor que te criou. Escute, o que Deus está falando para você não é para amanhã, não é para depois de amanhã, não é para daqui a um mês, não é para daqui a um ano, não é algo a longo prazo. O que Deus está falando com você agora é a curto prazo. Deus está dizendo em Isaías 43: mas agora, diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Já há alguns dias esse versículo vem martelando na minha cabeça. Já há alguns dias Deus vem falando ao meu coração alguma coisa. E quando chegou ontem, eu disse: Deus, eu tenho que prestar mais atenção quando o Senhor Deus está falando. Ontem, sábado, para nós pastores, nessa pandemia, pelo menos para mim, um dia atípico, né? Atípico, agora está virando algo natural. Sabe aquele dia que você não tem alguma coisa para fazer e você vai no celular, vai na TV, vai na Bíblia, vai em um livro, e você fica aquela coisa. Aí eu chamei minha filha Nicole e disse assim: Nicole, vamos assistir um filme. A Dena já estava lá na sala, e eu chamei minha filha para a gente assistir um filme. E quando eu comecei a assistir esse filme, Deus chamou minha atenção para algumas coisas dentro daquele filme. Eu disse: meu Deus, eu acho que Deus ele usa, acho não, tenho certeza, Deus usa às vezes coisas naturais para falar com a gente. E eu comecei a assistir aquele filme, era uma animação. E da mesma forma que Jesus usou de parábolas, de histórias, para trazer ensinamento ao seu povo, aos seus discípulos, hoje eu quero fazer uso desse filme que nós assistimos ontem, assisti com a minha filha, para que você entenda o que é que Deus está falando com a gente. Você que está aqui no Face ou no Instagram, o que é que Deus está querendo falar comigo e com você nessa noite, ou nessa tarde ou nessa manhã, dependendo da hora que você estiver assistindo essa pregação. Deus está dizendo: tu és meu. Mas Ele não está dizendo que amanhã você vai ser dele. Ele está falando agora: você é meu. E o que é que tem de tão interessante nesse filme de animação? E que filme era esse, pastor? O filme que nós assistimos é o Toy Story 4. Eu adoro animação, desenho animado, eu gosto demais. Então nós assistimos, vou falar que a Dena, porque a Dena dorme, né? Vocês sabem, ela assiste filme, ela começa a dormir. Mas eu e Dena, eu e Nicole, nós assistimos o filme. E a história desse filme, meus filhos me matam que eles dizem que eu conto os filmes, mas eu não vou contar o filme, vou fazer a sinopse do filme. Qual é a história desse filme? Qual é a história dessa animação? Para vocês que querem assistir. Esse filme, essa animação, conta a história do Garfinho. Garfinho era um brinquedo que foi criado a partir de materiais descartáveis, que estavam no lixo. Então esse Garfinho, ele tomou vida. E a história fala que depois dele ter sido criado
pela menininha, a Bonnie, o nome da menininha. Eu lembrei porque ela escreveu o nome dela, como era costume da família, nos pés do garfinho. Então esse garfinho, ele cria vida, é um boneco desengonçado. Mas o problema não é que ele era desengonçado, é que ele não conseguia entender. E quando a gente não entende as coisas, a gente não consegue assumir. Ele não tinha entendido o propósito para o qual ele foi criado. Então ele não conseguia ele não conseguia assumir. Porque ele não se identificava com o propósito dele, que era ser um brinquedo. Antes ele continuava com a mentalidade de lixo. Eu sou de uma geração que a gente não teve esse privilégio que essa geração agora tem. A gente pegava uma lata de sardinha e um chinelo havaiano, e aquela lata de sardinha virava uma picape, e o chinelo virava as rodinhas da picape, e a gente incrementava a lata de sardinha ou a lata de óleo. A mãe ficava furiosa que a gente usava a tesoura dela para cortar a lata, porque era muito mais fácil cortar com a tesoura do que com a faca. A gente pegava qualquer coisa, qualquer troço que a gente encontrasse e fazia uma brincadeira. Pegava uma manga verde, enfiava 4 palitos de coqueiro e ali virava uma vaquinha. Quem nunca pegou a vassoura da mãe e fez dela um cavalo? Aí nós vemos essa criança com objetos descartáveis que estavam no lixo. O garfinho estava no lixo, era um garfo descartável. E ela pega um arame colorido, faz as mãos, uma massinha, faz os pés, coloca ali o nome dela, pega aqueles olhinhos de brinquedo, um grande e um pequeno, molda uma massinha de modelar, faz a boca, e ali se torna um brinquedo. Só que o garfinho, ao criar vida, ele não entende o propósito para o qual ele foi criado, e ele acredita que ele é lixo, que ele é descartável. Então, nessa história toda, onde nós vemos o cowboy, o Woody, tentando fazê-lo enxergar que ele era o brinquedo preferido da Bonnie. Essa menina tinha um monte de brinquedo comprado, mas ela amava o garfinho porque foi ela que criou o garfinho. Só que o garfinho não aceitava isso, ele queria ir para o lixo. Ele vivia pulando dentro da lixeira. E quando eles foram passear, ele pulou na estrada, porque queria uma lata de lixo. Ele não se identificava, ele não se via como um brinquedo, ele se identificava como lixo. E ele não entendia que ele era o brinquedo favorito daquela criança. Mas nessa jornada ele só começa a entender o propósito dele. Ouça com atenção isso aqui que eu disse: Deus, o Senhor está falando nesse desenho, o Senhor está falando nesse filme. E eu fiquei observando a história daquele garfinho, e ele começa a entender, não é que ele compreende, ele só começa a entender o propósito para o qual ele foi criado, quando o cowboy, o Woody, diz para ele o seguinte: você é o brinquedo, porque a Bonnie colocou o nome dela em você. Muito mais do que um brinquedo, você é obra-prima de Deus, e Deus colocou o nome dele em você. Ele fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele colocou o nome dele em nós, ele nos marcou, ele nos abençoou. E eu vi algo muito interessante nesse filme, porque muitas vezes acontece o mesmo com a gente. Nós somos criados por Deus com um propósito, assim como aquele garfinho que era descartável, que foi moldado, trabalhado para ser aquilo que a menina tinha de mais precioso. Ela não dava a mínima para os brinquedos que ela tinha, a pilha, a corda. Ela ligava para o garfinho, ela ficava desesperada porque o garfinho sumiu, que ela não conseguia achar o garfinho, e o garfinho procurando lixo. É assim que Deus muitas vezes está procurando a gente, mas a gente está procurando lixo.
Porque nós ainda não entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas. E muitas pessoas estão vivendo isso porque não entendeu que foi criado por Deus com um propósito. Efésios 2:10 é um versículo que nos chama atenção para isso. Ele diz: pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, para um propósito, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, Deus criou a mim e a você com um propósito. Nós éramos produtos descartáveis como aquele garfinho no lixo da história desse mundo, éramos escória. E Deus foi lá e nos resgatou, e nos pegou, e nos moldou, e nos fez pessoas preciosas. E hoje Ele nos considera como a menina dos seus olhos. Ele nos ama com amor eterno. Ele diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí a mim. Mas tal qual aquele garfinho, muitas vezes nós não entendemos o propósito para o qual nós somos criados. E quando nós não entendemos quem nós somos, a nossa identidade em Deus, nós não cumprimos os propósitos que Paulo diz que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, nessas obras, nesse propósito. E então tem muito filho de Deus que não está vivendo o propósito de Deus para a sua vida, porque se acha indigno, porque se acha um lixo, porque se acha um zero à esquerda. Embora o pai o ame, são como tal qual o moço rico, que Jesus olhou no olho dele, o amou, mas ele saiu envergonhado. Muitas vezes nós fugimos de Deus e procuramos o lixo. Por quê? E aqui vai alguns pontos que a gente vai compartilhar com você. Primeiro, porque não compreendemos os propósitos de Deus para a nossa vida. Então você precisa entender que você é feitura dele, criado por ele, para fazer as obras dele. 1 de João, capítulo 3, versículo 1, anote aí. 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte, presta atenção: vede que com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você hoje carrega o nome de Deus na sola do pé daquele bonequinho, daquele garfinho, tinha o nome daquela menina, Bonnie. Mas nas tábuas do seu coração está escrito o nome de Yeshua, o nome de Jesus, o Salvador, daquele que morreu na cruz por nós. Ele marcou você. Nós estávamos no fundo do poço, como no Salmo 40, que diz que nós estávamos num tremedal de lama, num poço de perdição. Deus foi nos resgatar ali no poço de perdição. Salmo 113 diz que eu e você estávamos no pó. Nós éramos os desvalidos, nós estávamos aonde? No lixão, no monturo. Olha que coisa linda. Mas Deus foi lá, se inclinou sobre nós, nos tirou do pó, nos tirou do monturo, do meio do lixo. E segundo Salmo 103, versículo 7 e 8, Ele nos fez assentar junto com os príncipes do seu povo. E segundo Efésios capítulo 2, versículo 6, a Bíblia diz que o Senhor nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você não é lixo. Você não é o zero à esquerda ou qualquer outro adjetivo que deram a você. Talvez teu pai, tua mãe, teus amigos. Você é aquilo que Deus diz que você é. Você é filho do Deus vivo, herdeiro de todas as coisas, co-herdeiro com Cristo. Por isso a gente foge, porque a gente não compreende quem somos nós. Não entendemos qual é o propósito dele para a vida da gente. Você é filho do Deus vivo. João 1,12 diz: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você foi chamado por Deus, nascido de Deus, porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce de Deus, do Espírito, é Espírito.
aquele garfinho tinha sua identidade perdida. Ele se achava que ele ainda era lixo. Por isso ele achava o lixo confortável, quentinho. E muitos filhos de Deus não saem da zona de conforto, preferem o lixo do mundo do que a presença gloriosa de Deus. Porque eles ainda não entenderam o amor do Pai, não compreenderam que agora são filhos de Deus, não compreenderam que Deus tem propósito para a vida dele, não compreenderam que foram marcados por Deus. Eu e você somos propriedades do Deus vivo. Ele nos marcou. Ele marcou você. A notícia boa, você está marcado. Assim como na sola do pé daquele bonequinho, do garfinho, tinha o nome da Bonnie, nas tábuas do seu coração está escrito o nome de Jesus. Você foi marcado. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí olha o propósito: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas, do lixo, do monturo, para a sua maravilhosa luz. Se você é filho de Deus, se você entende quem você é, se você entende que você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa e propriedade exclusiva de Deus, saia do lixão agora. Porque agora você carrega a marca de Cristo no seu coração. E sabe quem é a marca de Deus? Segundo aos Coríntios 1:22, diz o seguinte: que também nos selou, marcou, que também nos selou e nos deu o penhor, a garantia do Espírito em nossos corações. Paulo nos fala em 1 Coríntios 3,16: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo é o penhor de Deus, é a garantia de Deus de que você pertence a Ele. Então você não é um produto descartável, porque na história do filme, aquele garfinho era um garfo descartável que estava lá no lixo, esquecido. Mas alguém foi lá, pegou, ele foi colocado na mesa da menina, e a menina olhou para aquele garfinho e deu vida a ele. Muito mais, Deus olhou para mim e para você. Nós estávamos mortos nos nossos pecados. Nós outrora, como diz a Bíblia, éramos trevas, mas o Senhor derramou a sua luz sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que é necessário que eu e você compreendamos os propósitos dele para a nossa vida e façamos cumprir o propósito dele. Precisamos compreender a nossa identidade em Deus. Somos filhos e somos propriedade dele. Portanto, creia, receba Jesus na sua vida, porque todos quanto receberam, a todos quanto o receberam, diz João, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Assim como aquele garfinho deixou de ser lixo e se tornou o brinquedo favorito daquela menina, muito mais você deixou de ser descartável. Você não é descartável porque Jesus morreu por você na cruz e te resgatou. O texto que nós lemos, ele diz: agora sim, diz o Senhor que te criou, que te formou, não temas, porque eu te remi, eu te resgatei, eu tirei você do lixão, eu tirei você daquela situação de vergonha, eu tirei você daquela situação de vexame, eu tirei você do lugar da desonra, eu tirei você das trevas e coloquei você na luz. Eu te resgatei e te chamei pelo nome. Então entenda uma coisa, meu querido, minha querida, você que nos acompanha ao vivo ou posteriormente: você não é lixo, você não é descartável,
As pessoas podem até descartar você, podem até dispensar você, porque elas não conhecem o valor que você tem. Eu me lembro do filme quando o garfinho foi tirado da mochila e foi apresentado pelo cowboy aos demais brinquedos. Eles não acreditavam que aquilo fosse um brinquedo. Na verdade, eles se assustaram quando ouviram aquela figura com um olho pequeno e um olho grande, sem pernas. Só tinha pé, mas não tinha perna. Mas entenda uma coisa: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as pequenas, as que não são, para envergonhar aquelas que acham que são. Deus escolheu você. Não importa onde Ele achou você, não importa onde Ele encontrou você. Onde Ele encontrou você não interessa. O que interessa é onde você está agora, assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é o que importa. Então você não é lixo, você não é descartável. Entenda de uma vez por todos, de uma vez por todas: você é de Deus. Você nasceu dele, você nasceu do Espírito dele, você foi marcado por ele, mas foi marcado com um propósito para a sua vida. Então aí na sua casa eu quero que você fale algo comigo. Eu vou falar e você vai repetir comigo. Eu vou dar um tempo para você falar. Você que está aí na sua casa, o pessoal que está aqui, põe a mão no coração e declare isso comigo. Eu vou falar para você e você vai repetir. Diga comigo: eu sou de Deus. Eu sou nascido de Deus. Eu fui marcado por Deus pelo Espírito Santo. Deus tem um propósito para mim. Então, se você é de Deus, se você nasceu de Deus, se você foi marcado por Deus, se Deus tem um propósito para a sua vida, Ele te criou, Ele te formou, como diz aqui o texto de Isaías 43. Se você é propriedade exclusiva dEle, meu irmão, não é uma crise, não é um vírus, não é um problema financeiro, não é nada vai atrapalhar o propósito de Deus para a sua vida. Ele diz: operando eu, agindo eu, quem impedirá? Nenhum problema vai amarrar você que entende o seu propósito. Deus diz: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando os rios tentarem te afogar, eu vou estar com você. Eles não te submergirão. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não te afundarão. Quando você passar pelo fogo, ele não te queimará, e nem chama alguma vai arder em você. Deus não está dizendo que as crises não virão, pelo contrário, Ele está dizendo: vai vir crise, representada aqui pelas águas, representada aqui pelos rios, representada aqui pelo fogo. Mas Ele está dizendo que quando nós entendemos quem nós somos, quando você entender quem você é, que Deus tem um relacionamento com você, que Ele lhe chama pelo nome, e Ele colocou o nome dEle em você. Quando você entende que você foi resgatado por Ele, quando você entende que você nasceu dEle, que você não é lixo, mas você tem um propósito, que você foi marcado por Ele, e você é propriedade dEle, nada, nem ninguém poderá atrapalhar você. Levante-se agora onde você está, se posicione como um filho do Deus vivo. Assim como aquele brinquedo que demorou, mas ele entendeu qual era o propósito para o qual ele foi criado. Eu e você precisamos entender quem nós somos em Cristo e o propósito para o qual nós somos criados. Levante-se agora. Eu quero orar por você.